Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos falar sobre a história de José do Egito, né? Eu escutei essa história desde quando eu era pequenininha, meu pai gostava de contá-la. Então, olha, José do Egito foi filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Foi 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, fundador da tribo de José. E era preferido de seu pai, por isso seus irmãos, filhos das outras mães, né? Lia, 7 filhos, Zilpa, 2 filhos, né? Que Zilpa era serva de Lia, Bila era serva de Raquel, tinha 2 filhos. E Raquel demorou muito a engravidar, por isso que ele, naquela época, precisava ter filhos, né? Era necessário. Então ele arrumou mais tarde, depois desses filhos todos, é que a esposa dele, a Raquel, engravidou. E teve os 2 filhos, José e Benjamim. A Raquel era a mulher que ele amava, era uma pastora de ovelhas e ele amava. E foi quando ele ficou muito caído pelos filhos da Raquel, né? E abençoou os 2 filhos, né? Mas a Raquel morreu no parto de Benjamim. José foi fruto de um milagre, a esposa amada Raquel, né? Era estéril e Jacó demonstra sua preferência pelo menino inteligente. Ele era fruto da sua velhice. Ele era velho quando ele arrumou os filhos com a esposa. Os irmãos tinham inveja dele e o estopim foi quando ele ganhou uma túnica colorida, uma túnica talar, de mangas compridas. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3. José, ele teve um sonho. Ele sonhou que estavam os seus irmãos catando feixes de trigo e disse: meu feixe no sonho levantou e ficou no centro ali, rodeado dos feixes de vocês. E o feixe de vocês curvaram para o meu. Todos curvaram diante do meu feixe. Eu sonhei que vocês eram também como o sol, luas, estrelas e também curvavam diante de mim. O pai não gostou daquilo e a mãe também não gostou e os irmãos é que detestaram. Todos eles ficaram no campo porque eram pastores de animais e um dia José foi encontrar com eles no campo e os irmãos tramaram matar José. Mas Rúben, filho de Lia, bom como Lia, sugeriu que não o matasse, que o jogasse no poço, porque ele não queria aquilo, né? Só ele. E ele já pensava em depois ele resgatar o irmão. E os outros concordaram. Tiraram a túnica colorida e jogaram o José no poço e deixaram ele lá. Passaram por eles caravanas ismaelitas, comerciantes que iam para o Egito e resolveram vendê-lo por 20 ciclos de prata. Pegaram a túnica, sujaram com sangue de animal e mostraram ao pai dizendo que um animal havia comido o José. José tinha 17 anos de vida nesta época e ele ficou apavorado em terra estranha. José foi revendido como escravo para Potifar, chefe da guarda do faraó. Bom, lá Deus abençoou José de tal forma que tudo que ele fazia dava certo.
prosperava, porque Deus estava sempre com José, estava do lado dele sempre, sempre. E isso impressionou Potifar. Mas a esposa de Potifar já logo apaixonou por José e queria de qualquer jeito. Quando foi um dia, ela chegou no quarto de José e José saiu correndo. E ela puxou a túnica de José e ela ficou com a túnica. E para fazer maldade com ele, falou com Potifar que o José tinha tentado abusar dela. Potifar mandou prendê-lo e o carcereiro viu que ele era homem justo e gostou muito dele. Depois de 1 ano de prisão, o padeiro e o copeiro do faraó foram presos e ficaram numa cela perto. E os dois sonharam lá que queriam saber o significado do sonho, né? E José pediu a Deus para dar a sabedoria e o dom de interpretação. O sonho era pegando uvas da videira, espremendo na taça do faraó. José disse: os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias o faraó chamará você de novo. E fez um pedido: e quando você estiver com ele, lembre-se de mim e fala que eu estou preso inocentemente. O padeiro contou o sonho dele. Sonhei que tinha 3 cestos na minha cabeça, cheios de pães, e as aves vinham comer o pão. E a interpretação não foi boa. Significava que ele ia ser morto em 3 dias e que as aves comeriam seu corpo. Aconteceu tudo como José interpretou. O copeiro esqueceu de falar com o rei, não pediu para o rei olhar para José. Mas olha o que Deus fez. O faraó teve um sonho e chamou magos, conselheiros e sábios do império e ninguém conseguiu interpretar. Foi assim que o copeiro lembrou de José e falou. Aí trouxeram José e ele contou o sonho. Eram 7 vacas gordas pastando perto de um rio e outras 7 vacas magras que vinham e comiam as vacas gordas. E o segundo sonho era espigas de milho, 7 espigas grandes e depois 7 espigas magras e bem pequenas e vazias, comeu as grandes. José orou, pediu a Deus a interpretação deste sonho, né? E Deus deu. Então José falou: na verdade, os 2 sonhos são só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas são 7 anos de fartura aqui, mas depois vem 7 anos de seca e de fome, e que são as vacas magras e as espigas mirradas. Então, aconselho colocar um sábio para administrar a comida, armazenar durante os 7 dias bons, né? E para guardar o suficiente para dar para os 7 anos de seca. E naquele momento o faraó disse a José: você é um homem sábio, você que governará o Egito. E deu a ele um anel, a filha dele em casamento, e trocou o nome dele por Zafenate-Paneia. Significa Deus salva. Ele vive. De escravo se tornou governador e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E o período de fartura passou e o período de fome chegou. E castigou a família de José, aqueles lá que abandonaram ele, né? Castigou o pai, os irmãos, todos eles. Jacó, já velhinho, chamou os filhos e mandou que eles fossem ao Egito e procurassem Zafenate-Paneia, que era o José, e ele não sabia. Nesse tempo em que José estava no Egito, a mãe dele, Raquel, havia tido mais um filho, né, o Benjamim, e morreu nesse parto. Ele ficou com o pai e os irmãos foram e José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram.
José propositalmente o chamou de espiões e pediu prova que contassem tudo. Estamos em busca de comida. Meu pai ficou em casa com meu irmão menor e tememos que eles morram. José pediu prova e pediu que levassem para ele o irmão mais novo e fica um de cada vez. Por exemplo, um fica enquanto os outros vão buscar o filho mais novo. Contra o seu mais novo, ele liberta aquele. E eles falaram para o outro em hebraico, dizendo que era castigo pelo que fizeram com José, pensando que José não entendia o hebraico. E José entendeu tudo, retirou, chorou, enxugou as lágrimas, prendeu Simeão. Levaram mantimentos para Jacó, explicaram tudo. Jacó ficou novamente triste, mas teve que deixar. E foi. José se emocionou ao conhecer Benjamim e os convidou a jantar. Mandou encher as taças e mandou colocar uma mesa maravilhosa para eles comerem. Também mandou encher as sacas e colocar nele a taça que ele bebeu dentro da saca, simulando um roubo. Eles, desesperados, disseram que pode nos prender, mas solte Benjamim. Eu quero que fique aqui o Benjamim. Mas meu pai vai morrer sem Benjamim. Eu fico no lugar dele, disse Judá. E assim José pediu a todos que se retirassem e ficassem só com os irmãos dele. E disse: eu sou José. Todos ficaram mudos, choraram e se abraçaram. E o José mandou buscar Jacó, que já estava com Lia, que já tinha filho dele, a Lia, a segunda esposa, irmã mais velha de Raquel. E José cuidou deles até o final dos seus dias. Muito linda essa história, gente. Fica aí como um exemplo para vocês, que irmãos não podem ter ciúme um do outro, e que perdoem, perdoem, que irmãos é irmão, Foi Deus que estabeleceu a irmandade entre eles. Tchau, fica com Deus. Deus os abençoe.